Boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro interroga Marcelo Odebrecht sobre corrupção com o PT. Empreiteiro que já acertou delação premiada esclarece as planilhas das propinas. Prejuízo da Petrobras com Odebrecht passa de 5,5 bilhões de reais. Laudo da Polícia Federal se refere a contratos nos governos Lula e Dilma. Meirelles afirma que sem reforma a situação da Previdência vai ser insustentável. Temer assume a articulação e amanhã se reúne com deputados que querem mudanças. Exposição em São Paulo reúne a obra interativa de Yoko Ono. Lembranças de John Lennon e dos Beatles levam muitos fãs ao Instituto Tomiotaki. Israel fecha a fronteira com o Egito depois de alerta de terrorismo. 2 ataques contra igrejas cristãs egípcias ontem deixaram 44 mortos. Tiroteio em escola primária nos Estados Unidos mata 2 adultos e 2 alunos estão feridos. A polícia suspeita de uma ação suicida. O Jornal da Gazeta está no ar. Há 100 dias à frente da Prefeitura de São Paulo, João Dória, do PSDB, fez um balanço da gestão e admitiu pela primeira vez que pode disputar o governo do estado. Bem avaliado em recentes pesquisas, o nome do tucano já foi especulado até para a presidência da República. No evento do balanço dos primeiros 100 dias de governo, o prefeito apresentou uma lista com 60 programas de sua gestão. João Dória anunciou que o Cidade Linda de Limpeza e Zeladoria já retirou mais de 400 toneladas de lixo das ruas e realizou a poda de 2.500 árvores. O Corujão da Saúde, promessa de campanha, cumpriu a meta de zerar a fila de quase 500 mil exames. Outra promessa cumprida foi o aumento das velocidades nas marginais. Mas alguns destaques entraram na lista mesmo sem terem saído do papel, como a prometida reforma da passarela do aeroporto de Congonhas e o programa Redenção, que vai substituir o de Braços Abertos e tentar dar uma solução para o problema da Cracolândia no centro de São Paulo. A maioria dos projetos apresentados pelo prefeito recebeu dinheiro de empresas privadas em forma de doações, uma novidade que já gerou questionamentos de falta de transparência, mas que para Dória deve se transformar em uma política para a cidade. Despertou um processo de empresa cidadã, pessoas cidadãs e de respeito pela cidade, solidariedade com a cidade. À medida que isso for crescendo e imantando, vai ser difícil voltar atrás. O prefeito diz que o saldo do primeiro trimestre de governo é positivo e que se arrependeu apenas de apagar grafites na Avenida 23 de Maio, sem antes conversar com os artistas. Neste final de semana, ele entregou a primeira fase do Corredor Verde, que vai cobrir com plantas as paredes apagadas. O prefeito também comentou a pesquisa Datafolha, que mostra que, ao mesmo tempo que ele tem uma popularidade com 43% das pessoas que consideram seu governo bom ou ótimo, houve um aumento do número de insatisfeitos, que em fevereiro era 13% e agora 20%. É sempre muito prudente trabalhar com humildade, não se deixar envaidecer pelo resultado positivo das pesquisas e olhar com dupla atenção onde você tem alguma avaliação negativa. Tanta popularidade abriu espaço para especulações sobre o futuro do novo prefeito e um futuro não tão distante assim. O nome João Dória passou a ser cogitado em rodas políticas para as eleições do ano que vem, que vão escolher novos governadores e um novo presidente da República. A possibilidade de ser um candidato em 2018 ainda não foi nem descartada e nem confirmada por completo por ele. Dória nega interesse em sair candidato à presidência da República e reafirma apoio ao padrinho político Geraldo Alckmin, mas admitiu que, se o governador pedir, pode sair candidato ao cargo estadual. No entanto, na pesquisa Datafolha, 55% dos entrevistados disseram que ele deve cumprir um mandato de prefeito até o final. Tem que ouvi-lo, sim. E ouvir a população, afinal, nós governamos para a população é que nos aprova, a população é que determina se estamos ou não no caminho certo. E até aqui estamos. O Superior Tribunal de Justiça em Brasília autorizou que o governo de São Paulo e a prefeitura reajustem a integração entre ônibus, metrô e trens da CPTM. O prefeito João Dória e o governador do estado, ambos do PSDB, ainda não decidiram a data do aumento, que deve acontecer na semana que vem. O aumento é aquele que estava suspenso desde janeiro por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que na época considerou o reajuste na tarifa integração, reajuste esse acima da inflação,
discriminatório, porque penaliza justamente quem precisa pegar diferentes meios de transporte, em detrimento de quem usa só o metrô, cuja tarifa básica não sofreu reajuste. Mas aí o governo de São Paulo recorreu e no fim de semana foi beneficiado por uma decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça. Com isso, o valor da tarifa integração ônibus, trem e metrô passa de R$ 5,92 para R$ 6,80. O bilhete 24 horas comum de R$ 10 para R$ 15. O 24 horas integração sobe de R$ 16 para R$ 20. O bilhete mensal comum de R$ 140 para R$ 190 e o mensal integração de R$ 260 para R$ 300. O governo diz que o aumento é necessário para cobrir os custos com o reajuste no contrato com as empresas e no salário dos funcionários. Nos Estados Unidos, um tiroteio numa escola de ensino fundamental na cidade de San Bernardino deixou ao menos 2 mortos e 2 feridos. A polícia acredita que um dos mortos era o atirador e que os estudantes da escola não eram o alvo dele. Os tiros foram disparados dentro de uma sala de aula. Segundo a polícia, 2 crianças ficaram feridas por estarem próximas à professora que foi morta. A escola foi isolada e os alunos foram retirados do local. Houve pânico e vários estudantes foram levados para o pátio da escola. Em dezembro de 2015, a cidade de San Bernardino foi palco de um massacre, quando um casal seguidor do grupo extremista Estado Islâmico abriu fogo em um centro comunitário. 14 pessoas morreram e 21 ficaram feridas. Passageiro de voo doméstico da United Airlines é retirado à força antes da decolagem. A empresa afirma que houve overbooking. O vídeo feito por outra passageira mostra 3 policiais falando com um homem sentado em um assento do corredor. Em seguida, um dos homens agarra o passageiro que grita e é arrastado pelos braços para a frente do avião. Segundo a United Airlines, o voo que ia de Chicago a Louisville teve overbooking, que acontece quando o número de passageiros é maior do que o de lugares disponíveis. De acordo com a passageira que gravou o vídeo, 4 pessoas precisariam deixar o voo para dar lugar aos funcionários da empresa. Ninguém quis e a empresa aérea fez um sorteio por computador. Entre os selecionados, apenas o homem do vídeo relutou em deixar o avião. Ele disse que era médico e precisaria atender pacientes. Depois de ser arrastado, o passageiro conseguiu voltar ao avião com o rosto sangrando. Ele foi retirado da aeronave em seguida. Em debate no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que sem reforma a situação da Previdência Social vai ser insustentável. Para Meirelles, a reforma da Previdência é fundamental para a recuperação da economia em 2017. É absolutamente imprescindível fazermos a reforma da Previdência do Brasil. Vou mais longe. Não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Ela, se não for feita, será insustentável. Nós estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está enfrentando problemas de solvência grave do Estado. Uma das razões é a Previdência. A reforma da Previdência está em tramitação na Câmara dos Deputados. O governo enfrenta a resistência de partidos aliados para aprovar a matéria. Na semana passada, diante do impasse, o Planalto aceitou rever alguns pontos da reforma. Entre eles, as aposentadorias especiais voltariam a incluir policiais e professores. No entanto, o governo não abriu mão de pontos que considera essenciais como a idade mínima. A proposta é de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente Michel Temer assumiu a articulação para aprovar a reforma no Congresso. Amanhã ele tem um encontro no Palácio do Planalto com todos os deputados da comissão que discute o tema. No fim de semana, Temer se reuniu com aliados para discutir as votações no Congresso. De acordo com o jornal, um aliado do presidente disse que atitudes contra a reforma serão vistas como gestos de oposição ao governo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as mudanças na reforma da Previdência. Depois de ceder além do que gostaria na proposta de reforma da Previdência, o governo submete seus aliados no Congresso à tática do balão de festa. Consiste basicamente em alertar deputados e senadores
que não é possível adotar em relação à Previdência um comportamento de criança em festa infantil, que fica enchendo o balão para testar o ponto de ruptura. O governo sustenta que, no caso da Previdência, um sopro a mais no balão fará com que o déficit previdenciário estoure na cara do país. Nessa teoria, a lamentação depois do fato não impedirá as dores de uma reforma feita tardiamente, depois do estouro do balão. Com o mandato questionado na Justiça Eleitoral e sem apoio popular, Temer costuma apresentar a maioria sólida que obteve no Congresso como um grande capital político do seu governo. É esse diferencial, diz o presidente, que vem permitindo ao governo avançar em reformas que trarão de volta o crescimento econômico. Pois bem, a reforma da Previdência põe em risco esse único pilar de sustentação do governo Temer. Antes do futuro do país, o que está em jogo na reforma da Previdência é o futuro do governo Temer. A rejeição dessa reforma ou a aprovação de uma reforma pífia fariam de Temer um presidente irrelevante. Daí a dramatização do discurso. Pelas contas oficiais, se a reforma não sair, em 10 anos os gastos com a Previdência e a folha salarial consumirão 95% do dinheiro disponível para cobrir as despesas da União. De olho nas urnas de 2018, muitos congressistas acham que ainda é possível soprar o balão. O governo alerta que a Previdência não resiste a mais um hálito. E o brasileiro assiste ao embate com a sensação de que os dois lados já encheram o bastante e de que alguma coisa vai estourar na sua cara a qualquer momento. Boa noite. Um parque que ainda conserva árvores da Mata Atlântica e mais de 100 espécies de aves e outros animais não pode ser aproveitado pela população. O Parque Jacques Cousteau, ou Laguinho de Interlagos, como é conhecido, está fechado há 9 anos. Os moradores denunciam que o local está sem manutenção e que o lago se transformou num piscinão. À primeira vista, está tudo bem com o lago. Uma área cercada de verde, com aves e muita beleza. Mas quem mora aqui sabe que há muitos problemas. Cada dia que passa, o lago fica mais raso. Algas se proliferam nas margens. Ela tira toda a oxigenação e só ela se alimenta. Então essa água ela não vai ter mais raio solar, vai morrer os peixes, vai faltar oxigênio e ela domina. E tudo por causa de 5 galerias pluviais ligadas ao lago que trazem as águas da chuva para cá. Quando chove muito, o único vertedouro, que já está com rachaduras, não comporta dar vazão e extravasa. As imagens feitas pelos vizinhos mostram a força da enchente que chega a alagar as casas da região. O laguinho fica dentro do Parque Jacques Cousteau, que por muito tempo funcionou como um viveiro público. Em 2007, a área virou parque municipal, mas nunca chegou a ser aberta, já que o projeto foi paralisado a pedido do Ministério Público por falta de estudos de impacto ambiental. Os moradores de Interlagos estão mobilizados para chamar a atenção da prefeitura para o problema. Nós precisamos, sim, readequar as galerias, desassorear o lago. Se tornou aqui uma espécie de piscinão. O Parque do Laguinho não é a única área verde com problemas aqui na região. Bem ao lado, dá para vir a pé, fica a Praça São Pancrácio. Ela foi reformada, está com aparelho de ginástica para a terceira idade, tem guarita, tem parquinho para as crianças, mas há 3 anos ela fica assim, fechada. A gente andava aí dentro, né, e se divertia bem, assim, era muito bom. A gente precisa que as pessoas aqui tenham condições de praticar atividade física, né? Procurada, a Prefeitura Regional de Capela do Socorro afirmou que a Praça São Pancrácio foi incorporada ao Parque Municipal Jacques Cousteau e que o local é de responsabilidade da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Já a Secretaria diz que a Prefeitura Regional tem uma pendência com o Tribunal de Contas do município que precisa ser resolvida antes de a praça passar oficialmente a ser sua responsabilidade. Uma exposição ao ar livre bem em frente ao Parque Ibirapuera relembra momentos da Via Crucis. São 46 esculturas em aço inox, algumas com mais de 3 metros de altura. O artista Gilmar Pina faz uma releitura da Via Sacra, que para a Igreja Católica retrata os momentos que antecedem a crucificação e a posterior ressurreição de Jesus Cristo. São 15 passagens bíblicas, cujo objetivo, segundo o artista, é levar ao público uma reflexão sobre amor, justiça e união.
O mais curioso é que as peças misturam elementos e ícones de outras crenças e religiões, como o budismo, o espiritismo e até religiões indígenas. Quando a gente viu de longe, a gente viu esse monte de Jesus, achou uma coisa estranha. Aí quando chegou e viu que tem uma referência a múltiplas religiões, acho que a ideia de tolerância é que está sendo passada aqui. É muito interessante que eles trouxeram desde culturas indígenas, como o Tupã, o budismo, Rastafari. Parece que os anjos de todas as religiões estão ajudando Jesus. A exposição vai até o próximo dia 6 de maio, bem aqui onde costuma ficar a árvore de Natal do Ibirapuera. A entrada é de graça. A semana começou ensolarada e quente aqui na capital. A temperatura chegou aos 29 graus, mas choveu forte depois em algumas regiões da cidade e agora ainda chove aqui na Avenida Paulista. E como será que fica o tempo essa semana? Vamos à previsão com Mariana Armentano. A temperatura já vai começar a cair no Rio Grande do Sul e ao longo da semana vai esfriar também aqui em São Paulo. Mas para essa terça-feira a previsão ainda é de calor na maior parte do país, inclusive aqui na capital paulista, com pancadas de chuva isoladas. Só nessas áreas mais escuras, entre o leste gaúcho até o sul do Mato Grosso do Sul, entre o Acre, Amazonas e Rondônia e do litoral maranhense até a costa alagoana, é que deve chover a qualquer hora do dia. Vamos ver aqui as temperaturas das capitais que vão ter tempo firme amanhã? Olha só, teremos mínimas de 21 e máxima em torno dos 34 graus à tarde, tanto no Rio de Janeiro quanto em Palmas, no Tocantins. Em Belo Horizonte, calor à tarde na casa dos 30 graus. Em Brasília, mínima de 26 e máxima à tarde também de 30 graus. Para São Paulo, a previsão é de bastante calor para todo o estado. Mesmo com a previsão de pancadas isoladas de chuva, a máxima vai aos 34 graus em Votuporanga, no norte do estado, e aos 32 na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto e também no litoral, na cidade de Santos e Caraguatatuba. Para a capital, a terça-feira ainda vai ser bem quente, com chuvas entre a tarde e a noite, mas o ar mais frio que vem do sul do país promete baixar as temperaturas a partir do meio da semana. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 21 e máxima amanhã à tarde de 31 graus. Aí na quarta-feira os termômetros ficam entre 19 e 24 graus. E na quinta esfria mais, mínima de 18 de madrugada e máxima prevista só de 22 graus à tarde, com tempo fechado e chuvoso. Na Venezuela, opositores ao governo do presidente Nicolás Maduro voltam às ruas e entram em confronto com a polícia. A polícia venezuelana usou gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar os manifestantes. É o 5º dia de protestos desde o começo de abril contra decisões da Suprema Corte. O tribunal suspendeu as funções do Congresso, mas reviu a decisão. No sábado, a fachada da corte foi depredada por manifestantes mascarados. No Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, se encontrou com o secretário-geral das Organizações dos Estados Americanos, Luiz Almagro. Eles defenderam a realização urgente de eleições na Venezuela como solução para a crise política. Marcelo Odebrecht prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro no processo que envolve o ex-ministro Antônio Palocci. A ação apura se o petista recebeu propina para atuar em favor da empreiteira. Marcelo Odebrecht, que está preso no Paraná, também é réu nessa mesma ação. É a primeira vez que ele fala depois de fechar a delação premiada. O teor do depoimento está sob sigilo. No entanto, alguns sites de notícias já vazaram trechos desse depoimento. O jornal Folha de São Paulo diz que Odebrecht reafirmou que Palocci era o italiano apontado em planilha de repasses de dinheiro da empresa. E o blog O Antagonista afirma que Odebrecht disse que o ex-ministro Guido Mantega era o pós-Itália e que Lula tinha o apelido de amigo. Marcelo Odebrecht teria falado ainda sobre os 4 milhões de reais repassados ao Instituto Lula. Os 12 milhões de reais pagos pelo Odebrecht para comprar um novo prédio para o Instituto do ex-presidente e os 50 milhões de reais em propinas para Mantega, usados na campanha de Dilma Rousseff. O advogado do empreiteiro, Nabor Bulhões, disse que o juiz Sérgio Moro vai apurar o possível vazamento do conteúdo do depoimento. A defesa de Antônio Palocci não comentou. Lula, por meio do seu instituto, negou qualquer irregularidade. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes.
O juiz Moro deu entrevista à BBC Brasil em Washington. Entre outros temas, tratou da investigação dos vazamentos de informação e do jornalismo. Vazamento de informação pode levar à anulação parcial ou mesmo total do que foi vazado ou contaminado na investigação. Moro reconhece, houve vazamento de delação de executivos da Odebrecht, há vazamentos na Lava Jato. Mas Moro alega, muitas vezes se tenta investigar, mas é quase como se fosse uma caça a fantasmas, diz ele. Pode ser difícil, mas também pode ser muito fácil encontrar vazamentos de seus autores. E não tem faltado vazamento até para jornalistas em bloco. Há um ano foi gravada a já histórica conversa telefônica de Lula e Dilma, entre outros gravados. Ilegal em parte por exceder o tempo determinado pelo próprio Moro. Ilegal por tornar públicas gravações com pessoas não investigadas. Dilma era presidente. Por ter foro privilegiado, só poderia ser investigada com autorização do Supremo. Ilegal porque as conversas vazaram. E não foi um fantasma quem vazou, foi o próprio juiz Moro quem derrubou o sigilo para o vazamento. E no mesmo dia, Theory e Marco Aurélio, ministros do Supremo, então criticaram o juiz duramente. Marco Aurélio afirmou, esse vazamento foi um crime. O crime foi punido? Não. Porque o Tribunal Regional entendeu, a Lava Jato traz problemas inéditos e exige soluções inéditas, ou seja, à margem da lei, mais uma gambiarra. Por decisão do Supremo, não é necessário diploma para ser jornalista. Moro disse à BBC ser difícil definir quem é jornalista. Moro pergunta, estar na internet, no Facebook, qualifica alguém como jornalista? Um blog é jornalismo? É fácil saber quem na prática exerce o jornalismo, basta querer saber. Alguém precisa informar ao juiz. A enorme maioria dos 5.570 municípios do Brasil tem como jornalistas, como comunicadores, se tanto, alguém com horário numa rádio comunitária ou não. Quando não, alguém com um megafone na rua ou na feira. No Brasil profundo, também real, os cidadãos é que têm decidido quem são seus comunicadores, seus jornalistas, ao dar ou negar audiência, leitura. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista José Eduardo Cardoso, do PT, que foi ministro da Justiça e advogado-geral da União, na gestão Dilma Rousseff. No mundo inteiro, os judeus celebram a partir de hoje o Pessah, ou a Páscoa judaica. Começou hoje o período de 8 dias de festa para 120 mil judeus em todo o país. Aqui em São Paulo, a celebração do Pessah, ou Páscoa Judaica, mexeu com o comércio. Aqui no centro de São Paulo, por exemplo, essa loja passou o dia lotada de pessoas atrás de produtos típicos. É porque nesse período os judeus não devem comer, nem beber, nem possuir alimentos fermentados. E aí a venda cresce muito de produtos típicos dessa festa, por exemplo, o pão sem fermento, o Mazda. E eles são bastante típicos e relembram, cheios de simbologia, a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. E tem gente telefonando, por favor, eu preciso fazer jantar, me arruma alguma coisa. Vai dar um jeito. Tem que dar um jeito, tem que dar, né? O nosso trabalho tem que dar. Os ministros das Relações Exteriores do G7 se reúnem a partir de hoje na Itália para discutir a guerra na Síria e o apoio da Rússia ao presidente Bashar al-Assad. O grupo dos 7 países mais ricos do mundo busca um consenso sobre o conflito sírio, depois do ataque com as armas químicas da semana passada atribuído ao regime de Bashar al-Assad e o bombardeio americano contra uma base aérea do exército sírio como represália. Este é o primeiro encontro em que o novo secretário de Estado americano, Rex Tillerson, participa. Tillerson vai na quarta-feira para a Rússia, mas, segundo o porta-voz do governo russo, o presidente Vladimir Putin não vai receber o secretário americano. Na Suécia, o Ministério Público pede que o suspeito de dirigir o caminhão em atentado em Estocolmo continue preso. O ataque deixou 4 mortos e 15 feridos.
O suspeito tem 39 anos e é do Uzbequistão. Segundo a polícia, ele teve o pedido de residência permanente na Suécia negado por expressar simpatia pelo Estado Islâmico. Hoje, a família real e representantes do governo fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Ontem, uma vigília com mais de 20 mil pessoas aconteceu na rua onde as vítimas foram atropeladas. Depois das explosões em 2 igrejas que mataram ao menos 44 pessoas e deixaram mais de 100 feridas, o Egito entra em estado de emergência por 3 meses. A medida anunciada pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi deverá ser aprovada pelo parlamento em até 7 dias para continuar válida. O estado de emergência aumenta os poderes da polícia e também permite a imposição de restrições à liberdade dos cidadãos. Hoje, diversas vítimas do ataque reivindicado pelo Estado Islâmico começaram a ser enterradas. Uma das consequências do atentado na região foi o fechamento da fronteira de Israel com o Egito. Segundo a agência de inteligência israelense, havia informações sobre um possível ataque terrorista contra turistas na península do Sinai. O Papa Francisco confirmou a visita ao Egito no final do mês. O presidente Michel Temer está em São Paulo e vai participar de um evento no Clube Monte Líbano. O jantar vai ser oferecido a ele pelas entidades líbano-brasileiras. Segundo o clube, é um evento fechado. O presidente é filho de imigrantes libaneses e tem a cidadania libanesa. Voltamos a falar sobre o debate da reforma da Previdência. Junto com Henrique Meirelles, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, endurece o discurso pela aprovação da matéria. Segundo o ministro, quem se opõe à reforma defende um aumento de impostos. Para ele, se a matéria não for aprovada neste ano, direitos dos aposentados serão cortados. Nós temos a oportunidade de fazer uma reforma sem cortar direitos, sem cortar benefícios, sem aumentar a carga tributária. Isso é extremamente importante de entender. Se nós postergarmos a reforma mais 3 anos, mais 2 anos, essa janela se fecha e aí nós teremos que fazer uma reforma de outra natureza. Governos, em geral, gastam muito e gastam mal. Gastam menos do que deveriam em educação, saúde e outras obrigações, mas mantêm privilégios muito caros de alguns setores. A Previdência precisa ser reformada? Parece inegável que sim. Mas por que os trabalhadores devem pagar de novo essa conta? Bancos que apresentam lucros bilionários devem centenas de milhões à Previdência. A reforma vai manter isso? Até agora não se ouviu um pio sobre o assunto. Por que juízes e promotores se aposentam ganhando quase 10 vezes mais que o teto dos mortais comuns? Por que militares mereceriam aposentadoria com privilégios? E os nossos parlamentares merecem? E as filhas dos privilegiados que não se casam, embora tenham maridos e filhos, só para não perder a aposentadoria herdada? Essa reforma que se discute hoje no Congresso não passa de uma manobra para jogar a conta sobre os mortais comuns. Repito, aqueles que pagam impostos. Polícia Federal aponta que 11 contratos da Odebrecht deram prejuízo de 5 bilhões e 600 milhões de reais à Petrobras. O laudo da Polícia Federal contém licitações apenas da área de engenharia da construtora entre 2003 e 2014. Em nota, a Odebrecht afirmou que assinou acordo com autoridades de diversos países para esclarecer sua participação em atos praticados pela companhia. E a Moody's elevou a nota de crédito da Petrobras. A agência de classificação de risco subiu a nota de B2 para B1 e mudou a perspectiva para positiva. A agência citou a melhora recente da liquidez da estatal. Mesmo com essa revisão, a petrolífera está 4 níveis abaixo do grau de investimento, que assegura o selo de bom pagador. A segunda-feira não foi das mais fáceis para quem quis sacar o FGTS das contas inativas na Caixa Econômica Federal. Já começou o pagamento para os trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. E a maioria das agências de São Paulo registrou um movimento bem acima do normal. Até quarta-feira, as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir 2 horas mais cedo. Uma forma de ajudar os titulares das contas inativas do FGTS a liberar os recursos. Os saques para as pessoas nascidas nos meses de março, abril e maio começaram no último sábado, dia 8, antecipando o cronograma inicial. E abril será o mês com o maior número de saques, 26% do total.
Esses trabalhadores têm até o dia 31 de julho para procurar uma agência. Lembrando que tem direito a receber o dinheiro das contas inativas quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015. Segundo o governo federal, são cerca de 43 bilhões de reais parados nestas contas inativas. Para quem está desempregado, vem numa hora certa. Não resolvi porque a minha empresa antiga não deu baixa direito na carteira de trabalho, então vou ter que voltar depois. Tem que ter paciência, né? Porque agora, primeiro dia, tá todo mundo querendo dinheiro, assim, o governo liberando assim, fácil, precisando. Então o pessoal vem no primeiro dia mesmo, vai ser um pouco complicado, mas acredito que o resto da semana vai estar melhor. Economistas do mercado baixaram a estimativa de inflação para esse ano e também do crescimento do Produto Interno Bruto. O boletim Focus do Banco Central mostrou que as instituições financeiras esperam agora uma inflação de 4,09% no final de 2017. Foi a quinta redução seguida do indicador. A expectativa de crescimento do PIB recuou para 0,41%. E agora a nossa comentarista Denise Campos de Toledo fala sobre o efeito dessa nova projeção no futuro. O mercado há algum tempo vem derrubando as projeções de inflação e de crescimento da economia, sendo que as duas coisas estão bem relacionadas. A economia fraca não dá muito espaço para as empresas reajustarem os preços, o que colabora para a queda da inflação, reforçada pela boa safra de alimentos e pelo dólar mais baixo. Ainda que seja por fatores negativos, a expectativa de inflação abaixo do centro da meta neste e no próximo ano dá condições de o Banco Central ir mais longe no corte dos juros. A previsão é que a taxa Selic, hoje em 12,25% ao ano, seja cortado em 1 ponto na reunião desta semana do Copom, do Comitê de Política Monetária, seguindo em queda até fechar este ano em 8,5%. E juros menores, em algum momento, vão ajudar a economia a engatar um crescimento mais vigoroso. É certo que os cortes dos juros na ponta final para consumidores e empresas não estão seguindo o mesmo ritmo, continuam nas alturas. A justificativa é principalmente o risco de inadimplência, dadas as dificuldades financeiras das empresas e famílias, o desemprego elevado, mas além dos cortes da taxa básica, estão sendo tomadas medidas mais específicas para induzir a redução do spread bancário, que é a diferença entre o que os bancos cobram e o que pagam na captação dos recursos. Já houve mudanças no rotativo do cartão, fixação de limites mais baixos de juros no consignado, isso para aposentados e servidores, se busca o fortalecimento do cadastro positivo e estão sendo encaminhadas alterações no crédito direcionado, naquelas linhas que são mais baratas para estimular determinados setores e acabam ajudando a encarecer o crédito livre. Enfim, em algum momento devemos ter uma queda maior das taxas, também aquelas que nós pagamos, o que fará diferença no ritmo de recomposição das finanças de consumidores e empresas, com reflexos na atividade. Por isso, se espera que o Banco Central dê agora uma acelerada no corte da taxa básica para chegar logo no nível que produza efeitos mais perceptíveis. É um dos poucos instrumentos de estímulo que o governo ainda dispõe. Eu volto na quinta. Até lá. Taxa de inscrição do Enem sofre críticas. Passou de R$ 68 para R$ 82. O Ministério da Educação alega que a taxa deste ano sofreu uma correção de valor que não foi aplicada em edições anteriores e que o governo paga grande parte do exame. A presidente do INEP, Maria Inês Fini, afirmou também que poucos alunos pagam a inscrição, porque muitos se beneficiam de isenção. A inscrição para o Enem deste ano vai dos dias 8 a 19 de maio. Começou aqui em São Paulo uma exposição da artista plástica Yoko Ono. Na mostra, ela convida os visitantes a participarem das obras junto com ela. Prego, martelo e um quadro. Sim, essa é uma das obras de Yoko Ono exposta em São Paulo. Está inacabada. Precisa de boas marteladas e o público é quem finaliza esse trabalho. Eu achei bem legal, sim. Vou experimentar na outra também. Vai colocar todos os pregos possíveis? Lógico, né? Já vou testando todos. A Yoko Ono foi pioneira em questionar o que realmente é arte e também em colocar o espectador em ação para fazer a obra acontecer, interatividade. Um exemplo é essa daqui, olha, chama peça remendo. O visitante é convidado a colar essas partes quebradas de pratos e xícaras. E aqui na parede tem uma explicação. A proposta é para que as pessoas consertem, por meio desse ato, o universo também. E olha só quanta gente
está gostando dessa ideia de melhorar o mundo. E com esse conceito, a Luciane não teve dúvidas, abusou do azul, do amarelo, no seu momento mais artista. Transcendendo, mudando a mim mesma. Muitas obras parecem mesmo terapia. Aqui cada visitante coloca pedras que representam tristezas em um monte, e as que representam felicidade em outro monte. Por enquanto, felicidade está em alta. Tem ainda a obra que, se for concluída, será fora do Instituto Tomiotaki. O desafio de não falar mal de ninguém por 3 meses para ver o que acontece. Deveria ser um exercício diário para todas as pessoas. 65 obras revisitam a trajetória de 60 anos de carreira da artista plástica japonesa, que ficou famosa no mundo inteiro como a mulher de John Lennon. Ela foi acusada de ter sido o pivô do fim dos Beatles. Adilson, fã da banda, sempre acreditou nessa história, mas ficou emocionado com o que encontrou por aqui. Foi quase um momento de perdão. Foi daqui que ele começou, em 66, começou o amor dele. Então foi isso que eu vim aqui ver. O que ele viu? Eu achei, ela mostra muita paz. Paz. É isso que Yoko Ono tenta dar ao público. A chance de carimbar o mapa inteiro, colocando paz onde quiser. Toda exposição nesse sentido de cuidado com o mundo, de pensar no planeta como uma grande família, no universo como uma grande casa de todos nós. Estou achando muito lindo. O fato é que Yoko tem mesmo a habilidade de mexer com as pessoas. Expõe relatos voluntários de mulheres que sofreram abusos. Consegue confissões em papeizinhos coloridos sobre a mãe de cada visitante. E ainda aguça a ansiedade para que o telefone toque. Do outro lado da linha, a promessa é que sim, será ela. Aqui em São Paulo, Yoko Ono já ligou pelo menos 2 vezes. Quem será que vai fazer parte dessa obra? A exposição de Yoko Ono fica em cartaz até o dia 28 de maio e pode ser vista sempre de terça a domingo. Os ingressos custam R$12. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Lembrando que depois do esporte, Maria Lídia Flandoli entrevista ao vivo o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O Santos entra em campo daqui a pouquinho no Pacaembu para decidir a última vaga para as semifinais do Paulistão contra a Ponte Preta. Parada dura, né, Celso? Duríssima, eu diria, Gamberini. Duríssima mesmo. Além de jogar fora de casa na primeira partida, a Ponte venceu o Santos por 1-0. E a tarefa agora é vencer a partida. Um empate classifica a Ponte Preta. Tem que vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Pacaembu está enchendo e estará lotado para o jogo que começa às 8 da noite. Cerca de 32 mil ingressos já vendidos de forma antecipada para esse duelo entre o Santos e a Ponte Preta. Em jogo, a vaga que resta, a última vaga para a fase semifinal do Campeonato Paulista. Já se classificaram Palmeiras, Corinthians e São Paulo. No jogo de ida em Campinas, deu Ponte, 1-0, o gol do William Potker, que é o vice-artilheiro do Paulistão. A Ponte Preta, portanto, joga por um empate hoje. Se perder por 1 gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Santos tenta uma vitória maior do que 1-0. 2-0 é suficiente para o Peixe avançar, vencendo a Ponte Preta no tempo regulamentar. Mas há a expectativa, sim, de um grande jogo e, quiçá, disputa de penalidades máximas para conhecermos quem será o 4º semifinalista. Nós da torcida jovem do Santos devemos esperar uma Ponte mais fechada? Sem dúvida. E a Ponte tem toda essa qualificação no contra-ataque. Joga com 3 volantes que marcam bem e com jogadores abertos e velozes. Tem o Luca, tem o próprio Potker, que é artilheiro do Campeonato Paulista. É um time que vai estar fechadinho, pronto para contra-atacar. Claro que o Santos tem uma capacidade ofensiva invejável, um dos melhores times neste quesito no futebol brasileiro. No ataque, né? Não só em São Paulo, exatamente. A capacidade de criar do Santos é muito grande e vai ter que estar numa noite inspirada. Tomara, e tomar né? muito cuidado lá atrás, porque num contra-ataque a Ponte Preta pode fazer a diferença. Tomara. Bom, além dessa decisão da última vaga para a semifinal, hoje, os outros 3 times grandes daqui de São Paulo já estão garantidos na próxima fase, depois da rodada do fim de semana, em que o São Paulo
teve uma goleada. Sim, mas também jogou, né, contra o Linense, que, convenhamos, não arranca suspiros. Palmeiras, São Paulo e Corinthians venceram, como você disse bem, o São Paulo goleou, e agora esperam a definição do jogo de hoje para saber quem será o adversário na semifinal. Veja os gols do final de semana. Jogando no Pacaembu, o Palmeiras abriu o placar na sexta-feira após tentativa de chute de Tietê, que sobrou para William anotar, 1-0. O segundo foi marcado pelo colombiano Miguel Borja, após chute forte na área, 2-0. Para encerrar a conta, o capitão Dudu tabelou bonito com o Alexandro e chutou de fora da área para fazer o dele. Palmeiras 3, Novo Horizontino 0. No sábado, São Paulo enfrentou o Linense e abriu o placar com Gilberto carregando a bola do centro de campo para marcar um golaço, 1-0. O segundo veio do chute de Thiago Mendes de fora da área, 2-0. Thiago Mendes ainda fez o terceiro após receber passe açucarado de Jusilei na cara do gol. O quarto veio de um passe de Gilberto para o meia Tomás, que marcou o primeiro dele na volta ao Morumbi. E o goleador Gilberto ainda marcou o quinto e agora é o artilheiro isolado do Campeonato Paulista com 9 gols. Final, São Paulo 5-0 no Linense. Em Itaquera, o Corinthians enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto e o único gol do jogo foi marcado por Rodriguinho. Final, Corinthians 1, Botafogo 0. Bom, a gente ainda, mesmo com 3 times, ainda não sabe quais vão ser as partidas. O Palmeiras pode enfrentar tanto o Santos quanto o São Paulo ou a Ponte Preta. Depende do quê? Depende do resultado do jogo de hoje. Se a Ponte Preta empatar com o Santos, jogam Ponte, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Se a Ponte vencer o Santos, aí os confrontos ficam Corinthians e Ponte Preta, Palmeiras e São Paulo. E a melhor campanha. Histórico. Tá. E se o Santos vencer, obrigatoriamente o Santos vence o Palmeiras, ou melhor, enfrenta o Palmeiras e Corinthians e São Paulo concordo se com o seu enfrentam erro. do outro lado. Então são algumas possibilidades. Tá certo. Bom, hoje a CONCACAF apresentou oficialmente a candidatura tripla do Canadá, Estados Unidos e México para a Copa de 2026, depois da Rússia. Isso, a eleição para a sede de 2026 acontece em maio de 2020, depois do Catar. Depois do Catar. Rússia, Catar, aí Estados Unidos, Canadá e México. Até lá outros países podem apresentar propostas, mas por hora a candidatura tripla da CONCACAF é favorita, não só pela novidade e pelos custos, mas também como teste para outras competições conjuntas. A única vez que houve uma Copa em 2 países foi no Japão e na Coreia, onde o Brasil sagrou-se pentacampeão mundial. A apresentação da candidatura de Canadá, Estados Unidos e México aconteceu hoje em Nova York e os dirigentes dos 3 países deixaram claro que só será possível graças a um novo formato de expansão da competição para 48 seleções, que a FIFA aprovou no último congresso. Na proposta da CONCACAF, a maioria dos jogos seriam realizados nos Estados Unidos. Seriam 60 jogos em solo americano, 10 no México e outros 10 no Canadá. Todas as partidas a partir das quartas de final também seriam nos Estados Unidos, inclusive a final. A abertura ainda não está decidida, mas os canadenses podem levar a preferência pelo ineditismo, já que o país nunca sediou uma competição de futebol desse nível. México já foi sede 2 vezes, Estados Unidos 1. Coincidência ou não, a seleção brasileira faturou tanto em 94 na terra do Tio Sam, como em 70, México. Tá bom por hoje? Let me see you again tomorrow. Ok, I'll be here. Obrigado. Tchau. Tchau, Celso. Estela. Cantor Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo, vira réu em Minas Gerais em processo acusado de agressão à mulher Poliana Bagatini Chaves, que está grávida. Ele deve responder por contravenção penal. Poliana foi a uma delegacia e afirmou que foi empurrada e chutada pelo marido. Um vídeo de uma câmera de segurança do elevador teria flagrado a briga. O cantor disse que não machucou ninguém e que apenas conteve uma pessoa que estava fora de si. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou que vai votar ainda hoje o projeto que estabelece a recuperação dos estados em crise. Os deputados começaram a discutir a proposta na quarta-feira passada, mas a votação foi adiada. Esse projeto de recuperação dos estados prevê a suspensão do pagamento de parcelas das dívidas estaduais com a União
por 3 anos. Mas, para isso, os estados têm que cumprir uma série de exigências, entre elas, dar autorização para a privatização de estatais. Se o projeto for aprovado, o Rio de Janeiro, que enfrenta uma das maiores crises da sua história, vai ser um dos beneficiados. A seguir, Maria Lídia Flandre entrevista ao vivo o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Lance novo na área. Agora o time já começa morto. Empate em clássico é um horror. Conflito novo no time? Não respeitam nada. É muito amadorismo. Se tem novidade no futebol, tem comentário novo no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde. Oferecimento Baltec, impermeabilizando e agora com a melhor tinta do Brasil. GazetaEsportiva.com, muito além dos 90 minutos. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desafios das lideranças petistas após o impeachment de Dilma Rousseff e as investidas da Lava Jato. Quem faz a análise é o advogado José Eduardo Cardoso, petista de longa data, político de extensa carreira na vida pública, onde já foi secretário municipal na gestão Luiz Erundina, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, deputado federal, ministro da Justiça e advogado-geral da União na gestão Dilma Rousseff. Muito obrigada por estar conosco. Agradeço muito. Eu soube que você esteve nos Estados Unidos, lá num evento organizado por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT, e que a ex-presidente Dilma também, o juiz Sérgio Moro, proferiram palestras e tal. Então, quero começar por aí. Que Zé Eduardo Cardoso observou Dilma? Como foi o comportamento dela com Sérgio Moro? Eles estavam abertos ao diálogo e o tom da palestra, falaram sobre o Brasil atual, as condições do Brasil, ou fizeram política disfarçada de palestra? Não, na verdade foram painéis distintos, então não houve um debate entre os dois, como também eu participei de um debate com o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, sobre reforma política. Foram muitos painéis. Agora, a exposição da presidenta foi na linha que ela tem falado em vários países, inclusive, explicando o processo de impeachment, o que determinou o seu afastamento e sustentando a tese de que não havia base constitucional nenhuma para esse afastamento dela. E que, na verdade, é a expressão que ela usa, que nós utilizamos durante toda a defesa, foi um golpe parlamentar. Sim, quer dizer, bom, eu sei que, claro, sabe que é o defensor dela. Não, eu sei que Zé Eduardo Cardoso é o defensor de Dilma Rousseff e que pensa assim, como mesmo. Ela. Como ela. Tem uma convicção jurídica. Quer dizer, não há consenso sobre isso, mas sei qual é seu pensamento, que ele ficou muito claro. Bom, agora, é interessante observar que Dilma Rousseff, na época que era presidente, tanto o PT como o Instituto Lula, mas pediam muito para ela viajar, para ela promover o governo do PT, para falar do Brasil, e ela resistia, não ia de jeito nenhum. Havia até um ressentimento, porque me falavam isso. Sim. Muito bem, foi só acontecer o impeachment e ela
está viajando bastante. E nessas viagens ela fala que ela é vítima do golpe, ela fala que ela denuncia o uso político da Lava Jato. Ela fala, ela profere tudo isso. Ela expressa temor que no Brasil possam ser mudadas as regras do jogo democrático. Ela verbaliza isso. Isso é bom para o Brasil? O que é que pretende Dilma Rousseff? Veja, o que não foi bom para o Brasil foi o que aconteceu. Ela está retratando uma verdade. Mas uma coisa é uma coisa, eu estou falando de outra coisa. Eu não posso mentir. O que aconteceu foi isso. Efetivamente, se você olhar, Dilma Rousseff sempre foi uma pessoa que defendeu políticas muito claras de combate à corrupção. Eu, como ministro da Justiça, nunca intervi em absolutamente nenhuma investigação. E, ao contrário, ela pedia que eu só atuasse em caso de abusos. Ela mandou projetos de lei para a Câmara que viabilizaram, inclusive, sob certo aspecto, a Lava Jato, porque foram nessas leis aprovadas no governo dela que foram disciplinadas, dentre outras, a delação premiada. Ou seja, sempre foi uma postura muito favorável à investigação da corrupção. Mas o que aconteceu é uma exploração política de certas situações. Situações que são históricas na política brasileira e que foram voltadas como se um segmento só da política brasileira que fizesse certas coisas erradas. E hoje ela insistindo de forma recorrente nesse discurso fora do Brasil. O que Dilma quer? Volta da democracia no Brasil, na perspectiva de que nós temos que ter eleições presidenciais. Mas quando fala volta da democracia no Brasil, o vice-presidente da República assumiu a presidência depois do impeachment, dentro das regras do jogo da Constituição. Desculpe. E as regras da Constituição... As instituições estão funcionando, como que não tem Veja, democracia aí eu discordo de você no aspecto. Nós temos uma nova forma, às vezes, de afastar presidentes incômodos, né? Que é a realização de processos de impeachment simulados sob uma retórica jurídica. Isso não sou eu que estou dizendo. Há um estudo feito em 2007 sobre isso, de um professor da Universidade de Pittsburgh, que chama Pérez Linhan, e que retrata isso, que o impeachment presidencial pode ser utilizado para afastar governantes incômodos. Se há base para o impeachment, e tem que ter crime de responsabilidade, no caso do Brasil, ou no caso da Constituição americana, tem que ter o high crime, né? Tudo bem. Mas não foi a conclusão que chegaram os parlamentares que definiam isso conforme a lei brasileira? Se você lembrar da votação na Câmara, a conclusão era voto pelo meu filho, pelo meu cachorro, pelo papagaio. São os parlamentares que temos. Mas vale pela Constituição? Não temos os lá de fora, dos outros países. Temos eu não tenho dúvida que é o parlamentar que temos. Agora, a resposta que nós temos diante da Constituição foi a correta. Havia crime de responsabilidade? Não havia. O que Dilma Rousseff foi acusado foi o que aconteceu, foi praticado por vários governos anteriores. E nunca houve dúvida quanto à legalidade. Foram pretextos. Ou seja, houve uma violência constitucional. É isso que ela disse. Bom, okay. E parece, portanto, que Michel Temer não teria direito de assumir com base na Constituição, porque a Constituição foi desrespeitada ao afastar a presidente eleita. Bom, pelo menos até agora não é o que pensam, não que pensa a última instância, a Corte Maior. A Corte Maior não decidiu o processo. Não, a respeito da legalidade e legitimidade de Temer. A Corte Maior ainda não decidiu o mandado de segurança. Mas se tivesse a clareza disso, uma vez que ela já foi acionada por partidos políticos, nesse sentido, adversários de Temer, poderia, né? Já está Há um mandado de segurança, e te falo que nunca foi julgado, em que o ministro Eleutério Zavascki não deu a liminar, não dizendo que não havia a fumaça do bom direito, mas que não havia o perigo da demora. E hoje, Eleutério Zavascki faleceu, esse processo está com o ministro Alexandre de Moraes. Claro. Como é que o Supremo decidirá? Eu não sei. O que eu sei é que está claro e indiscutível para todo mundo que analisou o processo. Não havia crime de responsabilidade. Trazendo agora para o presente, lá em Harvard, Dilma Rousseff diz que ela teme que Lula seja preso para ser tirado de 2018. A minha pergunta é, para José Eduardo Cardoso, nós temos indicadores de que Lula possa ser condenado em primeira instância, depois condenado em segunda instância, com isso enquadrado na lei de ficha limpa e tirado da eleição de 2018. Lula, há indicadores de que isso está para acontecer? Se o presidente Lula for condenado em primeira e segunda instância, ele estará na lei de ficha limpa e inibido de participar da eleição em que isto ocorrer. A grande questão que se coloca é que, desde o início, algumas situações bastante abusivas se verificaram nesse caso. Uma condução coercitiva, a meu ver, sem razão de ser. Uma denúncia apresentada por promotores de São Paulo,
sem nenhum fundamento, em que inclusive se pedia a prisão dele naquele momento e que não foi aceita. Situações de revelação de áudios que não poderiam ter sido revelados e o próprio Supremo disse que não poderiam ter sido revelados. Sim, mas atualmente há indicadores de que houve uma abusividade e há um receio dela de que essa abusividade possa continuar acontecendo e se repetir. Ok. Bom, agora essa questão do Caixa 2. Eu vi naquele seu depoimento para Sérgio Moro que você diz que Caixa 2 é ilegal, é recriminável, eticamente reprovável, que Caixa 2 não pode ser confundido necessariamente com corrupção. Por outro lado, Sérgio Moro disse que receber dinheiro de Caixa 2 para usar, para ganhar uma eleição, é trapaça, é crime contra a democracia. Eu concordo com o que o Moro disse e não discordo do que eu disse. Porque são dois delitos diferentes. Uma coisa é a Caixa 2, outra coisa é corrupção. Infelizmente, as pessoas trabalham equivocadamente essa ideia, né? Dizendo que todo o dinheiro de Caixa 2, ele é oriundo de corrupção. Não é verdade. Eu te dou um exemplo que aconteceu comigo, embora eu como candidato não tenha aceito. Um juiz de direito queria contribuir com a minha eleição e disse: Zé Eduardo, eu vou dar um dinheiro, pouca coisa, R$1.000, na época eu vou dar um dinheiro, mas por favor não declare, porque eu não quero como juiz aparecer que eu estou te dando esse dinheiro. Esse dinheiro dele era de corrupção? Não, era do salário dele. Estava errado o que ele me pedia? Estava. E eu não aceitei. Mas analise, se eu tivesse aceito isso, eu faria uma Caixa 2 de um dinheiro que não era oriundo de corrupção. Quer dizer, há doações e doações. Há doações e doações, Caixa 2 é errado, é um delito, é eticamente inaceitável, mas não é necessariamente dinheiro que vem de corrupção que alimenta a Caixa 2. Quer dizer, há casos que pode não ser. Ok. Não tenha dúvida. Zé Eduardo Cardoso vai ser candidato em 2018? Não. Volta para a política? Não, eu pretendo continuar advogando, pretendo continuar dando aula. Eu já cumpri meu papel na vida pública. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Lídia. É um prazer estar com você. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. No Todo Seu de hoje, 10h30 da noite, saiba como a acupuntura pode melhorar sua qualidade de vida.